Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse tema me foi proposto, pediram para que eu palestrasse a respeito deste tema, e eu estava pensando, ao longo deste dia inteiro, como que poderia encerrar este primeiro dia de fórum tratando, do pensamento de um santo do século II, de um grande teólogo, de um grande padre da igreja do século II. E eu acredito que Santo Irineu, que eu explicarei quem foi rapidamente, ele pode nos ajudar a esclarecer, a ter em mente, ou ao menos nos relembrar, qual é a nossa luta e por que nós lutamos. Hoje, o Padre Wander disse que vocês devem se lembrar, ele apontou o protestantismo como a gênese da ruína da civilização católica, do começo do desastre da civilização cristã, etc. E de fato, ele está certo, assim o foi. O protestantismo, a visão protestante, a cosmovisão protestante, de fato é, se não o maior, um dos maiores, uma das maiores fontes de destruição daquilo que é a visão que se tinha antes, e que era uma visão alicerçada na igreja. Me foi proposto que eu apontasse, a partir de Santo Irineu de Lyon, qual é o erro protestante a respeito da igreja. E quando a gente aponta o erro protestante a respeito do que é a igreja, nós nos lembramos aquilo pelo qual nós lutamos. Vejam só, hoje nós ouvimos aqui a missa tridentina, correto? Para além do profundíssimo significado espiritual que não é necessário recordar, à medida que o padre celebrava aqui, e cada um dos gestos, cada um dos atos, cada uma das palavras, cada instante daquela celebração, nós vimos desfilar diante de nós um espetáculo que remonta a 20 séculos. Não é uma coisa que foi inventada ontem. É uma coisa que é algo divino, sagrado, que remonta aos apóstolos de Cristo e que foi crescendo organicamente ao longo dos séculos. Nós tivemos diante de nós a missa que foi celebrada em todos os séculos, e não a partir do século XVI, como as pessoas que não têm muito conhecimento do assunto apontam, mas nós vimos uma tradição bimilenar ser celebrada aqui diante de nós. Uma tradição da qual nós fazemos parte. E essa tradição é garantida a nós, é legada a nós, através de um corpo, através de uma instituição, de uma realidade visível e invisível, que é a igreja. Se nós combatemos, se nós enfrentamos as dificuldades deste mundo, se nós lutamos, é porque nós fazemos parte de um corpo que ultrapassa a nossa própria história pessoal, que começou muito antes de nós existirmos e que dá sentido à nossa vida, que é a igreja. E a obra de Santo Irineu, que foi um grande santo padre do século II, foi um padre da igreja, bispo de Lyon, na Gália, atual França, ele escreveu, duas obras dele sobreviveram, uma delas é um livro chamado Contra as Heresias. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar,
e alguns aqui já tenham inclusive lido ou outros já tenham tentado ler. E desistiram no começo. Por quê? Santo Irineu, quando ele escreve essa obra, quando ele escreve esse livro, ele quer responder às heresias da época dele. E a grande heresia que se colocava a igreja no final do século II e início do século III era a heresia gnóstica. Aquele antigo gnosticismo cristão. Claro que a velha gnose sempre morreu e renasceu ao longo da história em várias manifestações, enfim. Mas Santo Irineu, neste livro aqui, ele se propõe a escrever para atacar aquele antigo gnosticismo cristão dos séculos I e II, que causava muitos danos às almas. E muita gente desiste de ler esse livro pelo seguinte: ele na verdade é dividido em 5, não é que são 5 volumes não, é porque quem está familiarizado com livros mais antigos sabe que os autores antigamente subdividiam as obras em livros, como hoje nós chamaríamos capítulos. Eles dividiam em livros e dentro dos livros capítulos. Pois bem, esse volume aqui tem 5 livros. Os 2 primeiros, ele se debruça a explicar o que é o gnosticismo, e, no primeiro, explicar o que é o gnosticismo, os vários sistemas gnósticos, uma loucura, coisa maluca. E no segundo, ele aponta as contradições internas dos sistemas gnósticos. Sem falar de fé católica. E muita gente, quando começa a ler, desiste, porque é de fato algo muito complexo e algo até muito entediante. Tenho certeza que é entediante para ele também. Ele vai explicando cada um das heresias gnósticas, etc. E vai apontando. E depois, no livro 2, vai desmontando essas heresias a partir das suas próprias contradições internas. Claro, do ponto de vista histórico, esses 2 livros iniciais são importantes. Mas os livros 3, 4 e 5... apesar de, na mente de Santo Irineu, terem sido escritas para combater o antigo gnosticismo, na verdade, é uma refutação antecipada de todas as heresias, inclusive o protestantismo e o modernismo. Especificamente o protestantismo no livro 3. Por quê? Se nos 2 primeiros livros ele ataca a gnose, no primeiro ele explica o que é a gnose, o gnosticismo. No segundo, ele mostra as contradições internas do sistema gnóstico. No terceiro, ele começa a refutar. E qual é o primeiro argumento que Santo Irineu aduz para atacar o gnosticismo? Para mostrar qual é a fé verdadeira e o porquê de os gnósticos estarem errados. Qual é o primeiro argumento, antes de todos, que ele vai trazer no resto do livro 3, no livro 4 e no livro 5? O argumento é a igreja, é a autoridade da igreja. Logo no começo do livro 3, para não ter que ficar consultando aqui, eu trouxe mastigadinho aqui para nós, para podermos agilizar. Ele, logo no comecinho do livro 3, na introdução do livro 3, ele diz uma coisa que é muito interessante. A única fé verdadeira e vivificante é a recebida pela igreja, e ela a comunica aos seus filhos. O Senhor de todas as coisas deu aos seus apóstolos o poder de pregar o evangelho, e por meio deles nós conhecemos a verdade, isto é, o ensinamento do Filho de Deus. A eles o Senhor disse: o que vos ouve a mim ouve, e o que vos despreza a mim despreza, e a quem me enviou. Ou seja, ele está deixando muito claro que a única fé verdadeira é aquela que foi deixada por Cristo aos apóstolos. E os apóstolos deixaram o quê? A igreja. Logo no começo. Então, se a gente quer saber qual é a verdade de Santo Irineu... esqueci de falar um detalhe. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o que eu vou falar aqui, foi dito por um homem que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de um apóstolo de Cristo. Então ele diz, ele já começa dizendo: a gente quer saber onde está a verdade, recorramos àquela que foi deixada pelos apóstolos de Cristo, que é a igreja. E o que a igreja transmite? Ou melhor dizendo, o que os apóstolos transmitiram à igreja?
Quais são as duas fontes da nossa fé? Quais são as fontes da revelação? A Escritura, certo? Mas antes da Escritura, a tradição. Ah, e o magistério? O magistério não é fonte da revelação. Se nós dizemos que a revelação encerrou-se com a morte do último apóstolo, correto? Se nós dissermos que o magistério é a fonte da revelação, nós estamos incorrendo em heresia, porque o magistério continua depois da morte do último apóstolo. O magistério católico acabou na morte de São João? Não. Então, o magistério não é fonte da revelação. Ele interpreta e ensina a revelação. Mas quais são as fontes? A primeira é a tradição. Diz Santo Irineu que a igreja recebeu o evangelho primeiro pregado e depois por escrito. Olha o que ele diz no capítulo 4 do livro 3. E se os apóstolos não tivessem deixado as escrituras? Não se deveria seguir a ordem da tradição que transmitiram àqueles aos quais confiavam a igreja? Ou seja, se os apóstolos não tivessem escrito nada, eles deixaram, eles pregaram. Ele diz o seguinte: muita gente iletrada crê em Cristo sem papel nem tinta. Levam a salvação escrita em seus corações, guardam escrupulosamente a antiga tradição e, graças a essa tradição, não admitem absolutamente se possa a pensar em nenhuma das invenções mentirosas dos hereges. E mais adiante ele diz: a fé cristã foi pregada aos não-judeus, aos gentios, por palavras, e não através das Escrituras, porque eles não criam nas Escrituras. Ou seja, a primeira fonte da revelação está aqui em Santo Irineu, século II. Aquilo que foi dito pelos apóstolos. E a segunda, a Escritura. E essa obra de Santo Irineu é a mais antiga, ou uma das duas mais antigas, lista expressa dos evangelhos canônicos. Ele diz, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso no final do século II, já estava definido aquela história de Dan Brown, Código da Vinci, Concílio de Nicéia definiu os evangelhos. Mentira, não teve nada disso. O Concílio de Nicéia em nenhum momento tratou de canonicidade evangélica, nenhum. Isso já estava muito bem definido mais de 100 anos antes do Concílio de Nicéia. Os evangelhos canônicos eram os 4. Enfim, então Santo Irineu diz que a fé que nós recebemos e que é ensinada pela igreja, que ela recebeu dos apóstolos, foi legada a ela através da tradição e da Escritura. Aí ele fala daqueles que negam a tradição. Os hereges que não acreditam nos apóstolos desprezam o próprio Senhor. Eles deformam a Escritura e negam a tradição. Santo Irineu está falando isso no século II. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas, ou seja, nas várias dioceses, pela sucessão dos presbíteros, então se opõe à tradição, dizendo que, sendo eles mais sábios que os presbíteros, não somente, mas até dos apóstolos, foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade. Negam tudo que a igreja ensinou desde o princípio, acham que descobriram a verdade, é claro, a partir da Escritura, fazem a sua própria interpretação da Escritura, negando o que foi legado e ensinado pela igreja desde sempre. E Santo Irineu se pergunta, onde está a verdadeira tradição? Nós sabemos que, ele diz, né? Ele acabou de dizer que os apóstolos legaram uma fé, uma doutrina, por escrito e através dos evangelhos, principalmente, e do restante das escrituras, e pregando
Mas onde nós acharemos essa tradição? Onde? Ele diz: portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Mas como assim por toda a igreja? Através da sucessão apostólica. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. Ou seja, se nós queremos saber onde está a verdade, basta nós vermos a sucessão dos bispos e o que eles foram legando de geração em geração desde os apóstolos. Não que eles inventaram nada. Eles simplesmente transmitem o que receberam. Aí ele diz: ah não, mas isso é uma coisa bastante longa. Nós poderíamos fazer aqui a lista de todos os bispos até nós, mas eu vou me restringir a fazer a lista e a sucessão dos bispos de uma igreja. Ele diz: vamos nos limitar, a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma, quer por vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja. Isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Em um parágrafo, Santo Irineu embasa a fé da igreja na tradição que foi legada pelos apóstolos aos seus sucessores e no magistério, no que é ensinado pelos bispos da maior e mais antiga. Aqui, nessa tradução, né, no latim é antiquissime. Alguns traduzem por mais antigo ou antiquissima. Enfim, o texto grego original dessa obra, Santo Irineu escreveu em grego, apesar de viver no Ocidente, ele era grego, e ele era oriental, e sobraram apenas fragmentos dessa obra em grego. Nós temos apenas inteiro o texto latino. No texto latino é antiquissime, né? A igreja de Roma seria antiquíssima, né? E nessa tradução aqui aponta como a mais antiga. E ele lista a sucessão dos papas desde a época dele: Lino, Anacleto, Clemente, até o papa da época dele, que é Eleutério. Isso no final do século II. A verdade que é conservada na igreja de Roma, em especial em todas as outras, e que foi a verdade ensinada pelos apóstolos aos seus primeiros sucessores e que eles legaram de geração em geração pela sucessão dos bispos. Claro que, aí ele diz: com essa ordem e sucessão chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica a fé vivificante que, fielmente, foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Isso não é o Concílio de Trento que está falando. É alguém que foi discípulo de um apóstolo. Claro que Santo Irineu, ele ainda não tinha vivido para ver o trágico fenômeno, ou, não em larga escala pelo menos, de bispos hereges. Algo que aconteceria, sobretudo a partir do século IV. No século IV, como muitos devem saber, uma grande parte do episcopado incorreu em heresia. Mas então como fica
A tradição deixou de ser ensinada? Não, a sucessão apostólica continua. Mas a tradição, a autêntica tradição, veja, ele está dizendo que o que é transmitido é aquilo que foi legado por Cristo aos seus apóstolos e que seus apóstolos legaram. Não aquilo que foi modificado, não as invencionices que alguém possa ter criado em determinado momento e que foi corrigido pelo magistério da igreja. Mas aquilo que permanece, aquilo que triunfa, apesar das crises, apesar dos tormentos que se coloca para a igreja em momentos mais críticos, como na crise ariana, como na crise do século XVI e como na crise atual, o que sobrevive, o que vence, o que triunfa, apesar de todos os obstáculos, é aquilo que foi legado pelos apóstolos. As heresias passam. E ele refuta de antemão todas as heresias. Ele diz o seguinte: sendo as nossas provas tão fortes, não é necessário procurar noutras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja. Que igreja? Aquela igreja constituída pelos bispos que são sucessores dos apóstolos, mais nenhuma. Porque os apóstolos trouxeram, como num rico celeiro, tudo o que pertence à verdade, a fim de que cada um que o deseje encontre aí a bebida da vida. É ela, a igreja, definitivamente o caminho de acesso à vida, e todos os outros são assaltantes e ladrões que é necessário evitar. Por outro lado, deve-se amar com zelo extremo que vem da igreja e guardar a tradição da verdade. E mais adiante ele condena o livre exame das Escrituras. Ele fala que, muitas vezes, os hereges, isso no capítulo 11 do livro 3, muitas vezes os hereges, quando se apresentava a eles os argumentos da tradição, né, eles opunham o quê? A Escritura. Mas aí ele fala, é a igreja que foi reconhecida a graça da profecia, né, de interpretar a Escritura, de entender o que a Escritura diz. E ele pergunta, por que recorrer, por que procurar fora o que está dentro? Está dentro de onde? Daquela igreja que foi legada pelos apóstolos de Cristo. E eu falei que ele condena também o modernismo, né? Essa heresia que crê que o dogma evolui, que as coisas, que a doutrina muda, que é possível mudar o dogma, que é possível, até mesmo através do magistério da igreja, alterar a tradição. Ele diz, Jesus Cristo é a verdade, nele não há falsidade. Também os apóstolos, discípulos da verdade, estão acima de qualquer suspeita. Eles não falavam segundo a opinião do momento, mas para manifestar a verdade. Ele refuta, portanto, o protestantismo na medida em que ele recorre à autoridade da igreja, alicerçada sobre os apóstolos e sobre os sucessores dos apóstolos, em especial sobre a igreja de Roma, fundada por São Pedro. Refuta o protestantismo e refuta também o modernismo, que são os dois grandes males que igrejas que combatem a igreja hoje, do ponto de vista, né, do âmbito cristão, aparentemente. Dizendo que aquilo que foi ensinado pelos apóstolos não foi a opinião do momento, não foi o que eles achavam naquele momento, mas a verdade perene, perpétua, que é Jesus Cristo, que não muda. E ele recomenda, não ouçam os hereges. Ele usa palavras muito duras ao longo da obra inteira para escrever os hereges, né?
Por isso é necessário que tu e todos os que leem esse escrito, diz ele, e tenham cuidado de sua salvação, não os rendais espontaneamente ao ouvir o som das palavras deles. Eles falam de maneira semelhante à dos fiéis, mas não somente pensam coisas diferentes e até opostas e repletas de blasfêmias, com as quais matam espiritualmente os que, pela semelhança das palavras, recebem o veneno de ideias completamente diversas. Ou seja, os hereges utilizam um linguajar que parece com o nosso, para inocular na nossa mente ideias que são absolutamente opostas à verdade. E quantos são os católicos hoje que, apesar de se dizerem católicos, estão extremamente protestantizados, pensam como protestantes. Isso é um fenômeno trágico. Pensam como protestante. Assimilam de tal modo os questionamentos, o modo herético protestante de questionar, que é o onde está na Bíblia, essa pergunta capciosa que nos é feita, e se nós nos dobramos a ela, nós perdemos, porque para nós não é necessário que esteja tudo na Bíblia. Mas quantos de nós assimilamos essa ideia? E fazemos de nós próprios juízes da Escritura, ou melhor dizendo, juízes e livre intérpretes da Escritura. Por isso Santo Irineu diz, cuidado, eles têm coisas semelhantes conosco. Por exemplo, a Escritura. Eles usam palavras semelhantes às nossas, mas para nos ensinar coisas absolutamente erradas e contrastantes ao que nos foi legado. E no final do livro 4, saltando bastante, ele diz: demonstramos a constante identidade da pregação da igreja em todo o mundo, da doutrina a qual dão testemunho os profetas, os apóstolos e todos os discípulos. E nós guardamos fielmente e com cuidado, pela ação do Espírito de Deus, essa fé que recebemos da igreja, como depósito de grande valor em vaso precioso, que se renova e renova o próprio vaso que a contém. Ele diz, nós recebemos a fé da igreja. É a igreja que nos dá a fé. Deus escolheu a igreja como um instrumento pelo qual nos daria a fé e nos daria a salvação. Ele mesmo diz que não há salvação fora da igreja. Essa expressão, essa frase não é dele, é de São Cipriano, do século seguinte ao dele, mas ele diz isso. Ele diz, esse dom de Deus foi confiado à igreja, como um sopro de vida inspirado na obra modelada. É nela também que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo. E todos os que não acorrem à igreja privam-se a si mesmos da vida, por causa de suas falsas doutrinas e péssima conduta. Onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. Os hereges, porém, nada recebem da fonte puríssima que procede do corpo de Cristo, mas cavam para si buracos na terra, como cisternas fendidas, e bebem a água pútrida de lamaçal. O fundamento dos hereges, conclui, não é a única rocha, que é a igreja, mas a areia composta de numerosas pedras. São palavras duras, porque na época dele não havia, como na época de Dom João I, também não havia esse ecumenismo aí, mas é isso. E por quê? Com base, essa é a doutrina da igreja, a respeito da verdade que nós, através pela qual nós somos salvos, e sem a qual nós não somos salvos. Fora da igreja não há salvação, porque ela é o corpo de Cristo, o Cristo total, na expressão de Santo Agostinho, e fora dela nós estamos fora de Cristo, como São Cipriano dirá também. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Qual igreja? Santo Irineu diz, aquela que foi constituída pelos apóstolos e que é mantida de geração em geração pela sucessão dos bispos. No século V, São Vicente de Lerran dirá,
Vocês querem saber você quer saber qual é a verdadeira fé? Inclusive, está sendo vendido aí este livro maravilhoso, que a Veritatis Splendor publicou, de São Vicente de Lerran, Comunitório, que é um livro que São Vicente de Lerran escreveu para que nós soubéssemos, nos momentos de crise, qual é a fé verdadeira. Ele diz: aquilo que foi crido, que foi acreditado sempre, por todos e em todo lugar. Ou seja, aquilo que a igreja sempre ensinou, aquilo que a igreja sempre pregou, apesar dos percalços que foram se colocando diante dela ao longo da história, e os grandes percalços são as heresias, é nesta verdade transmitida de modo imutável de geração em geração, e pela autoridade da própria igreja, que discerne o que é a revelação e o que não é, nós descobrimos a verdade. O que é que o protestantismo fez? Ele negou absolutamente tudo isso. Eu vou direto a Deus. Eu não preciso da igreja. Ao menos desde Constantino até Lutero, ou seja, pelo menos 1200 anos, tudo que aconteceu, ou quase tudo, deve ser jogado fora. E isso que Santo Irineu disse da sucessão dos bispos não se cumpriu, não se realizou. Nós não precisamos da igreja enquanto entidade visível em bispos que são sucessores dos apóstolos. Nós não precisamos de nada disso. Eu chego diretamente a Deus. Mas essa não é a doutrina daqueles que ouviram a fé da boca dos apóstolos. Aqueles que ouviram a verdade da boca dos apóstolos sabiam que constituíam, que faziam parte de uma igreja só. E quando eles falam de várias igrejas, como o próprio Santo Irineu, ele está se referindo, é claro, a igrejas locais. Sempre deixando claro que todas elas, que são as, hoje, nós chamamos de dioceses, bispados, faziam parte de uma única grande igreja que foi instituída por Cristo e pelos seus apóstolos. Quando nós percebemos todas as dificuldades que se colocam para nós e para a igreja, quando nós percebemos o nível terrível de infiltração que a igreja sofreu, principalmente no último século, alcançando os mais altos cumes da hierarquia eclesiástica, do topo abaixo, nós corremos o risco de nos desesperarmos e de nos esquecermos de uma realidade que é tão palpável e que não é difícil de visualizar. Aquela verdade que foi legada no princípio foi ensinada sem mancha durante 20 séculos. Está alicerçada sobre a rocha, como diz Santo Irineu, e não sobre a areia do momento, como ele também diz. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para nós hoje, com todas as dificuldades que até as próprias autoridades da igreja colocam para nós, nós devemos nos lembrar que a igreja não está presente somente agora. Ela existe há 20 séculos. E a doutrina que ela ensinou durante 20 séculos, como dirá São Vicente de Lerran no século V, em toda parte, em todo lugar, pela sucessão dos bispos, como diz Santo Irineu, é a verdade que nós devemos professar. Mesmo que muitas das autoridades hoje digam o contrário, a verdade está aí. Nós devemos nos manter dentro da barca de São Pedro. E a nossa fé é aprovada. Essa fé que nós recebemos dos apóstolos e da sucessão dos bispos é provada justamente em momentos como estes. Como este.
Como quando os apóstolos estavam com nosso Senhor Jesus Cristo no Mar da Galileia, naquele episódio que todos devem conhecer, do Evangelho, da terrível tempestade no Mar da Galileia, que Jesus dormia, os apóstolos desesperados o acordaram. O Senhor não se importa que nós pereçamos? Parece que nós, quantas vezes nos colocamos nessa posição e perguntamos, parece que o Senhor dorme. Mas é justamente em momento de tribulação, de tempestade, esses momentos existem justamente para que a nossa fé seja provada e robustecida. Esta fé que nos foi legada desde sempre, do começo da igreja, e que foi pregada e ensinada desde sempre ao longo de 20 séculos. É a essa fé que nós devemos nos agarrar. Não nas invencionices do momento, como diz Santo Irineu. Não nos grupelhos que saem da igreja e fundam igrejas à parte. Mas na única verdadeira igreja e que guarda a fé verdadeira transmitida pelos apóstolos de Cristo aos seus sucessores. Essa é a verdade pela qual nós lutamos. Não por uma invenção humana, não por uma instituição humana, mas por uma instituição divina que sobrevive a várias tempestades ao longo da história, que enfrenta hoje, eu tenho certeza, a pior das que ela enfrentou, mas que triunfará, pois é guarda, é depósito de uma verdade que ela não inventou, mas que ela recebeu do próprio Deus. É isto que Santo Irineu ensinou no século II, numa época em que havia uma trágica heresia perturbando a igreja, que era o gnosticismo, e hoje, nessa época de pulular de tudo quanto é tipo de heresia, infiltrada dentro da própria igreja, é a esta fé que nós devemos nos agarrar. Por isso que eu disse no começo que esta obra de Santo Irineu, quem não leu, tome coragem e leia, nem que sejam os livros 3, 4 e 5, como eu disse. Aqui estará uma refutação antecipada de todas as heresias e uma lembrança permanente da fé que nos deve alimentar, da fé que nos deve guiar e como, ante as vicissitudes de todas as épocas, nós devemos nos manter íntegros conforme Cristo ensinou. Muito obrigado.